Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com mais um vídeo trazendo novas informações para vocês diretamente de Brasília com Alexandre de Moraes desesperado. É isso mesmo, pessoal. Contas de Moraes bloqueadas e cartões também bloqueados. O efeito da Lei Magnitsky está cada vez pior para ele aqui no nosso país. E fora também, né? Internacionalmente também. A lei é aplicada a ele, tanto no nosso país como fora do nosso país. Pessoal, antes de começar o conteúdo da Faroeste à Brasileira, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Vocês vão me ajudar demais aqui. Muito obrigado e sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Mas em culto realizado ontem, na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, o pastor Silas Malafaia voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, e disse que ele vai cair. A declaração ocorreu depois da operação que resultou na apreensão do seu celular, passaporte e cadernos da Polícia Federal. Abre aspas. Não tenho medo de ser preso, não tenho medo de ser retaliado. A pior coisa é você lutar com alguém que não tenha medo, falou Malafaia, fechando aspas. E disse, declara de novo com aspas, declaro aqui em nome de Jesus, esse homem vai ser julgado pelas leis deste país ou pela ação de Deus, ou pelas duas coisas juntas, mas ele vai cair, vai chegar a hora dele, fecha aspas. Se tem uma pessoa com coragem é Silas Malafaia, viu? E ele mandou a pedir, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes devolvesse cadernos que ele segurou, que são cadernos onde ele faz anotações bíblicas. E realmente está esticando muito a corda, me parece, o ministro Alexandre de Moraes. Luiz Arthur Nogueira, teu comentário. Segré, o Caivano disse que o ministro Alexandre de Moraes não cumpre a lei. Verdade. Além de não cumprir a lei, ele claramente tem uma atitude ditatorial, né? Então, assim, por exemplo, ele estipula multas milionárias que são completamente estapafúrdias, né, para sufocar financeiramente as pessoas em que ele quer punir. Ele estipula prazos que são inexequíveis, né? Então, tudo para ele, em 24 horas, tem que resolver. Só que quando ele teve que cumprir o prazo em relação ao Clesão, ele ignorou o prazo. Ignorou o prazo, tanto que o Clesão acabou morrendo, de tanto que ele ignorou o prazo. E aí, Segré, você mencionou uma coisa muito interessante, né? O prazo termina às 20 horas e 34 minutos. Curiosamente, o que começa às 8h30 da noite na Globo? O Jornal Nacional. Opa! Coincidência, né? Deve ser coincidência. E por fim, Silas Malafaia. Claramente, o pastor Silas Malafaia está sendo perseguido politicamente. Por quê? Porque ele tem sido o principal articulador das manifestações de ruas, principalmente as que são realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. E agora, em 7 de setembro, há uma nova onda de manifestações prevista. Quem vai ser o grande articulador? Silas Malafaia, se o Alexandre de Moraes não prendê-lo antes. Vou te dar outra informação. O horário da Paulista, da manifestação, que costuma ser às 14 horas, foi alterado para as 15 horas. Eu tenho uma suspeita que Silas Malafaia vai estar na parte da manhã no Rio de Janeiro, vai pegar um avião e vai estar aqui às 3 da tarde para estar nas duas manifestações. Ou seja, se tem alguém que redobra a aposta, parece que se chama também Silas Malafaia. Mas eu queria só a oportunidade para dizer o seguinte, isso é muito perigoso. Não é só um precedente perigoso, é porque isso caracteriza perseguição religiosa. A gente está diante de um ato contrário à liberdade religiosa, que é a primeira das liberdades. É a fundamental. Aliás, é aquela que fez os Estados Unidos serem fundados. Se você entende e enxerga os Estados Unidos como o que ele é hoje, isso é graças à liberdade religiosa que eles tiveram lá, porque eles fugiram da Inglaterra. Então, isso é muito perigoso, o segredo precisa ficar registrado. Agora, também tem uma coisa que me parece, o ministro Alexandre de Moraes não ponderou. Entrando na perseguição contra o Silas Malafaia, ele está trazendo para a briga a toda a bancada evangélica do Congresso. E não é pouca, não. Então, se tiver alguma pressão que estava faltando, ou que poderia estar faltando para esse
Esse pedido de impeachment que o Davi Alcolumbre está escondendo na gaveta, junto com um monte de outras coisas que tem políticos escondendo nas gavetas, pode ser um conteúdo um pouco complexo, né, para o ministro. Voltando. Pode voltar na outra pauta que o professor Suano não comentou, e senão depois ele fica triste comigo e fala que eu estou fazendo bullying com ele, e eu não quero nem saber, e agora que estou devedor de um Malbec, que piorou ainda mais. Mas olha só, deixei esse broche para você, só para que você possa comentar, porque o advogado que atua para Trump Media e para Rumble nos Estados Unidos, Martin De Luca, recebeu ameaças no celular após, olha que picaretagem, o seu número vazar no inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, aquela larota que estamos escutando o tempo todo. O relatório produzido pela corporação foi disponibilizado pelo STF de modo a atender o interesse público. Gentileza maiúscula. Nele, o número de Martin De Luca, com prefixo de Nova York, aparece sem tarja, assim como de outras pessoas citadas na investigação, como o próprio Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. E não somente isso, o Eduardo Bolsonaro também. Isso se não conspira contra a Lei Geral de Proteção de Dados, que alguém me conte para que porcaria temos essa lei. Eu não vou Professor. discutir a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos 2 juristas aqui que poderiam trabalhar, mas eu vou tentar entender o processo da maneira como está. A suspeita do advogado, ela procede. Ela procede de uma maneira muito clara. Da minha perspectiva, eu não tenho como afirmar, mas logicamente eu sou levado a crer de que foi intencional. É óbvio que tem uma intenção de jogar para o povo instrumentos para que esses indivíduos sejam pressionados. E aí fica para mim uma tentativa de vir a entender o que o ministro quer, afinal de contas. Se ele ameaça os seus pares com o abraço do afogado, me parece, eu tenho certeza que tanto com o Caivano como você, quanto o Arthur vão concordar, me parece que ele já está utilizando uma nova estratégia. Ele está indo para a estratégia da terra arrasada. O que ele está fazendo? Peguemos o fato, por exemplo, do que é quando o Caivano trouxe e disse, olha, mas afinal de contas, isso é um atentado à liberdade religiosa. É sim, mas ele está se lixando para isso porque ele tenta vincular a questão da liberdade religiosa com atentados políticos que esses indivíduos possam estar fazendo contra o Estado Democrático de Direito, que para ele não sabe o que é o Estado Democrático de Direito. Ele não tem noção do que é isso. Se ele sabe, então aí realmente ele é um criminoso de um patamar gigantesco, porque ele é o único que está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Quando a Ana falou da questão a questão do asilo político, qualquer país estabelece ou recebe ou concede o asilo político por uma razão muito simples. É um estatuto do direito internacional que é concedido e não adianta o indivíduo chegar e falar assim, mas ele é um criminoso, porque aquele que recebe, como a Ana falou, é que avalia se vai ou não conceder, porque vai considerar ou não se aquilo que está sendo apresentado como crime comum é crime comum. Claro. E depende até se é crime comum num ou no outro país, porque eles tendem a avaliar da perspectiva do que foi feito no país cujo indivíduo está sendo perseguido. Ainda mais nesse caso em que você tem uma situação em que nem trânsito nem julgado tem. O cara está sendo considerado culpado independentemente do processo. Ora, o que você percebe? Estão jogando e estão tentando verificar a possibilidade do Bolsonaro fazer uma solicitação de asilo político como um argumento para encarcerá-lo sem ter o julgamento, numa legislação que está sendo criada na cabeça do Alexandre de Moraes. Ou seja, tudo isso mostra que ele está indo para uma estratégia de terra arrasada. O que é a estratégia de terra arrasada? Tudo bem. Eu estou mostrando que eu vou para o abraço do afogado. Vou levar todo mundo que esteve àquela mesa em que nós estávamos consumindo bebidas inadequadas, porque vocês não estão com medo de eu fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair destruindo tudo, porque aquele que herda isso não terá o que fazer. A única alternativa será o quê? Todos terão que trabalhar para um perdão coletivo, que é a anistia ampla, geral e restrita. Essa é a estratégia dele. Por isso que ele faz isso. E ele desrespeitou a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil para uma forma indireta, ou alguém fez isso,
É óbvio que um cara da Polícia Federal não vai ser tolo ou estúpido para deixar aberto sem tarja. De propósito. Isso. Só resta uma coisa, Segre. Eu já não me preocupo mais com a estratégia dele, o que os políticos vão fazer, as lideranças vão fazer. O que me angustia é a elite brasileira. Aí quando eu falo elite, eu sou um adepto da teoria das elites. Aqui não tem nada de marxismo, não, nem de comunismo, não. A elite brasileira tem que ter vergonha na cara. E, inclusive, aquelas personalidades do staff, do Estado brasileiro, que não tem o dever de cumprir ordens ilegais. Está na hora da elite brasileira, isso não existe previsão legal para tanto, tá? Mas está na hora da elite brasileira falar, vamos nos reunir e acabou. Não cumpriremos mais ordens ilegais, porque existe um estatuto, existe uma legislação, existe uma Constituição. Na hora que a elite fizer isso, acabou a estratégia de terra arrasada. O problema é, essa elite vai ter vergonha na cara para assumir o seu papel de protagonista do processo histórico, por essa é a função das elites. É aí que me angustia. É por isso que ele ainda continua. Porque ele olha para as elites e a elite não tem peito suficiente para dizer acabou, vamos sentar, nos reunir a partir de agora. Ou, legítima institucionalmente, retira este senhor, como disse a Marina. Pô, esse senhor não bate bem na cabeça. Retira ele do cargo que não lhe compete mais, porque ele não tem atribuições para tanto, ou então nós vamos para a desobediência civil. Acabou. Mas observem que quando foi divulgado que o presidente Bolsonaro pediu ao Eduardo Bolsonaro de não atacar o Gilmar Mendes, mostrando que estava conversando, a sensação que fica, além de divulgar os números de telefone, que é uma barbaridade, é, olha, Gilmar, eu Alexandre de Moraes, sei que você está conversando aí com o Bolsonaro. O que você está falando aí com o Bolsonaro que eu não estou sabendo? Mudando um pouco de assunto, vocês já fizeram um elo? Não. O L. O L. Uma tentativa de driblar as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos pode levar o ministro Alexandre de Moraes do STF a enfrentar um novo obstáculo. Trata-se da própria bandeira 100% brasileira, ELO. Embora a ideia de trocar os cartões Visa ou Mastercard agora bloqueados para o magistrado por um produto nacional circule em Brasília, o regulamento da ELO pode inviabilizar essa alternativa. A CNN Brasil divulgou as informações hoje. O contrato da empresa estabelece que nenhum banco ou instituição participante pode manter vínculo com clientes atingidos por sanções internacionais. Então, se alguém fez o ELO... Se você acha que praticidade é viver de marmita requentada, tá fazendo errado. Vou te mostrar como um chefe prepara todos os legumes, proteínas e carboidratos em poucos... Não vai dar para utilizar o ele ou o elo. Luiz Arthur Nogueira. Segre, é uma ilusão achar que vai conseguir driblar as sanções da lei Magnitsky. Estão tentando encontrar um jeitinho. O fato é que ela vai sufocar financeiramente o ministro Alexandre de Moraes e outras eventuais autoridades que venham a ser sancionadas. É uma questão de tempo, uma questão de quando isso vai acontecer. Então, aos poucos, primeiro cancela o cartão de crédito, depois cancela o acesso ao banco. Eu tenho dito aqui que os bancos privados, Itaú, Bradesco, Santander, serão os primeiros a pularem fora do barco. Eles vão pegar as contas eventuais que eles tenham do Alexandre de Moraes e transferir para os bancos públicos. Joga a batata quente no colo do Banco do Brasil e principalmente da Caixa Econômica Federal, que tem capital fechado, não tem ação em bolsa. Portanto, quem manda 100% na Caixa Econômica Federal é o governo brasileiro. Vai jogar a batata quente para a Caixa Econômica e o governo brasileiro que se vire, né? Agora, é uma ilusão achar que os bancos vão comprar essa briga. Hoje eu mencionei no início do programa que as ações dos bancos privados estão subindo porque os investidores já constataram que eles vão sim seguir as determinações da lei Magnitsky. Eles não vão comprar essa briga jurídica no exterior. É mais fácil brigar aqui no Supremo Tribunal Federal, até porque tem muita banca aqui famosa que tem influência com os demais ministros supremos. Então vai ser uma briga de gente grande no universo jurídico. Você quer falar, mas me permita fazer um comentário apenas. Eu fico pensando, defendem tanto o comunismo, o socialismo, por que não o ministro Barroso, com total respeito pelo seu investimento imobiliário, não comprou um apartamento em Cuba? Não tinha desse valor lá. Ah, é que tudo mais baratinho, lá né? é mais baratinho. Isso ele compra o país inteiro, né? Não deve ter nem um apartamento. O salário do amigo do presidente, Maduro, se chama, o salário mínimo é $1. $1.
E isso que é igualdade social. Isso que é igualdade social. Todo mundo na miséria. Nivela por baixo. Maravilhoso. Ana Paula. Olha, eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que é a Lei Magnitsky e eu, com toda a minha humildade, acredito que também não sei todo o alcance dela, mas ando estudando bastante. Aí eu queria discutir com você, Arthur, essa questão que você levantou da possibilidade dos bancos privados transferirem o dinheiro do Alexandre de Moraes para bancos públicos. Desculpa se eu estiver enganado, um banco não pode pegar a sua conta e transferir para outro banco. A revelia não. A revelia sua não, ok. Mas ele pode não querer te ter como cliente. Tá, mas a sanção da Lei Magnitsky é bloquear o recurso. Tá certo. Então, se o recurso está lá, não tem como ele deixa eu passar para o outro. Mas aqui não. Mas aqui não pode. Ele tem que bloquear. Não, com qual prazo? Esse é o ponto. Então, aí é a outra questão que todo mundo já está falando, que o governo norte-americano não é igual aqui no Brasil que tem conversa de banqueiro com STF, e aí vamos ajustar, que horas que a gente vai fazer isso? Não, a hora que vier a paulada, vem sem avisar. Exato. Eles estão monitorando os bancos que não estão cumprindo as sanções da Lei Magnitsky. Mas eu não sei se é E se bloqueio não- aqui. é Aqui não sei se pode bloqueio, bloquear. é bloqueio. Na verdade, a hora que surgir, eu entendi a tua dúvida agora, a hora que surgir a transferência, ela é comunicada, por isso tem o nome SWIFT. E como é que vai vai ser transferir comunicada, sem que é o sistema autorização do internacional. Alexandre de isso que eu tô Moraes? Você falando. não pode transferir o Vai dinheiro ser bloqueado e o banco que estiver fazendo pode sofrer uma penalidade, uma multa bilionária. Caivano, a detalhe que aquilo que o Arthur trouxe foi, tudo bem, depende do tempo. Só que os norte-americanos, eles vão colocar no cálculo de avaliação se o tempo foi dado exatamente para burlar a Lei Magnitsky. Os bancos vão dançar do mesmo Mas jeito. aí, professor, Tem que ser bloqueado. Sabe o que está faltando? Mas sabe o que está faltando? Um prazo. Está faltando o Alexandre de Moraes estabelecer as 24 horas. Né? claro. Afinal, qual é o prazo para bloquear as contas do Alexandre de Moraes? Vai ser maravilhoso. É né? imediato. É que Mas não Era está pra ter claro bloqueado. isso. Então, Eles já estão sujeitos às sanções. Ordem os alunos, porque essa próxima matéria. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a matéria A Brasileira. Ainda vou deixar mais umas informações aqui com vocês. Enquanto isso, na Venezuela, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou nesta quinta-feira 21 a milícia, os reservistas e todo o povo para um alistamento no fim de semana, com o objetivo de enfrentar as ameaças dos Estados Unidos. A convocação ocorre depois que a Casa Branca ter aumentado para 50 milhões de dólares, 274 milhões de reais, a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e de ter lançado uma operação antinarcóticos com militares no Caribe. Agora as tropas americanas estão no mar do Caribe e estão a qualquer momento pode haver uma ofensiva aí contra Nicolás Maduro. E é óbvio, né? Ele vai chamar o povo, né? Que ele tanto oprimiu, né? Tanto oprimiu. Aí agora quer convocar as pessoas para poder fazer a sua defesa, defender ele e não a nação, porque a nação ele já destruiu, acabou com tudo. Infelizmente é isso que acontece com a ditadura. É isso que pode acontecer com o nosso país. Pessoal, obrigado por você que assistiu até o final. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Valeu e até o próximo conteúdo.